Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de história, né? O livro 2. Relembrando, né? Vamos fazer uma lembrança do que a gente. Uma relembrança, né? Uma retrospectiva do que nós já vimos nos outros capítulos. Que bom. Então vamos lá. No primeiro capítulo nós vimos os povos indígenas, né? Que justamente é as conteúdo da prova parcial, né? No segundo capítulo nós vimos a chegada dos portugueses, né? Falando sobre o dia 22 de abril, que eles chegaram aqui em 1500, qual foi a primeira impressão, né? Quem foi a expedição marítima, ela foi liberada pelo português, pelo Álvares Cabral, né? Chegaram, né, na cidade que hoje, atualmente, se chama cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? Falamos também das primeiras impressões, né, que foi que ele teve das primeiras impressões das terras, né, que o Pero Vaz de Caminha escreveu, né, para o nobre português, né, escreveu contando, falando um pouco, elogiou muito, né, as terras, novas terras, né, pessoal. Falamos também, né, dos primeiros imigrantes, né? Falamos sobre a colonização no Brasil, né, que foi dos engenhos, né, que foi o primeiro produto que os portugueses plantaram no Brasil, que foi a cana-de-açúcar, né, e isso eles trouxeram os animais, que é para ajudar na moenda, né. Falamos também, né, do próprio produto da cana-de-açúcar, né? E agora nós estamos no nosso capítulo 3, que é a presença africana no Brasil, tá? Então vamos iniciar. Olha só. Além dos indígenas e dos portugueses, outros povos estão na origem da formação da população brasileira. São os povos africanos. Nesse capítulo, você vai estudar a presença dos africanos no Brasil. Então, vamos aqui. Olha só. Né? Aqui nós temos, né, eles, né, um grupo, né, cantando, tocando, né? E aqui nós estamos com alguns instrumentos, né? Então é muito importante, olha só, os objetivos, conhecer os aspectos da cultura africana, como lendas e tradições, né? Obter noções, né, sobre as características da cultura africana, né? Refletir sobre o aspecto, né, social das tradições africanas, né? Diferenciar os conceitos e as escravidões de liberdade, realidade aumentada, né, da escravidão. Então, nós vamos ver mais um pouco, né, daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui nós temos, né, nós temos aí África e africanos. Os africanos foram muito importantes para a construção do Brasil, em todos os aspectos. Muitas vezes, quando lemos e ouvimos sobre os africanos, temos a impressão de que a África é um local onde uma cultura única, né, e desenvolve com determinadas características. Alguns até pensam que a África é um país. Na verdade, a África é um continente com vários povos e nações e abriga inúmeras culturas, das quais muitos elementos
ajudaram a construir o Brasil. A culinária, a música, a dança, a língua, a religião, né, apresentam características muito ricas desses povos. Por isso, é importante compreender a diversidade cultural africana. No passado, os grupos que viviam no continente africano se organizavam de diferentes maneiras. Alguns eram nômades e viviam da caça, enquanto outros construíam grandes reinos e impérios. Então, lembram que vocês estudaram já sobre os nômades? Pronto. E o que quer dizer nômades? Vocês ainda lembram? Olha só, povos ou indivíduos que não possuem habitação fixa e se mudam de lugar constantemente, né? Eles se mudam muito de lugar, então eles se chamam nômades, tá? Aqui, gente, nós temos o baobás, né? Árvores que cercam, né? Que crescem, aliás, na ilha de Madagascar, na África. Vocês já viram até naquele filme no Madagascar? Tem? Pois então, né? Agora nós vamos, né, para a página seguinte. A nossa página, gente, na nossa aula de hoje, 242 a 244, o nosso FA, página 183, e é a nossa 9ª aula de história, tá? Então vamos aqui, olha só, e estamos na página que vamos já finalizar, que é o seguinte: você conhece algum reino africano? Faça uma pesquisa sobre algum dos reinos ilustrados, né? Listados a seguir. Busque informações como principais atividades, conflitos, riquezas que produzam, aspectos culturais, quando se originou e até quando durou, né? Então você vai compartilhar quando nós voltarmos, né? Quando tiver nas aulas, vocês vão compartilhar com os colegas, tá bom? Então aqui nós temos Reino do Congo, Império de Gana, Império de Mali, Império Songhai. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha aqui. Aqui nós temos um dos reinos mais importantes da história da África, era o rei do Congo. Aqui embaixo nós temos o seguinte: os povos Yorubá têm relação direta com a história do nosso país. Aqui, próximo ao deserto do Saara, organizaram-se o Império de Gana, o Império de Mali e o Império Songhai, ou Songhai, certo? Então, gente, esse é o nosso conteúdo, né? Abordamos, né, sobre a presença africana, né, que vocês sabem que tem, né? Tem vários instrumentos, como estamos mostrando aqui, né? Temos também a vestimenta deles, que é muito bacana, a parte da vestimenta deles, né? É bem interessante, eles conseguem passar uma energia muito, muito grande, né? E eles são tão coloridos. Vocês conhecem algum africano? Vocês já viram algumas pessoas que sejam africanos, da África, né? Então, gente, é muito interessante. Eles são bem divertidos, bem alegres, né? As cores também, né? Então, eu vou mostrar a vocês aqui um vídeo, tá? Esse vídeo, ele mostra um pouquinho, né? Fala um pouquinho da escravidão, tá certo? Então, o vídeo eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Prestem atenção, é bem interessante, tá? Os índios não possuíam uma cultura de trabalho intensivo e regular, muito menos ainda compulsório, forçado, mas não eram preguiçosos como por muito tempo se falou. Professora, o que é trabalho intensivo e regular?
É trabalhar todos os dias produzindo sempre e estocando o que se produz, geralmente para comercializar. E os índios não faziam isso, professora? Não, eles apenas produziam o necessário para a sua sobrevivência. As noções de lucro e acúmulo de produtos eram desconhecidas pelos índios. Os índios não possuíam uma cultura de trabalho intensivo e regular, muito menos ainda compulsório, forçado, mas não eram preguiçosos como por muito tempo se falou. Professora, o que é trabalho intensivo e regular? É trabalhar todos os dias produzindo sempre e estocando o que se produz, geralmente para comercializar. E os índios não faziam isso, professora? Não, eles apenas produziam o necessário para a sua sobrevivência. As noções de lucro e acúmulo de produtos eram desconhecidas pelos índios. Pronto, gente. Então, esse é o nosso vídeo. Como vocês estão vendo, fala aqui da escravidão, né? Mas nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Falando mais sobre esse tema, mais sobre esse assunto, tá certo? Então, nós vamos ter mais conversa, mais conteúdo, mais conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas. Se cuidem, hein? Tchau, tchau.